A todos que estão aqui com a gente, boa tarde a quem está nos assistindo tanto pelo YouTube quanto pelo o sistema da Hospitalar, né? Na realidade, esse é o nosso primeiro evento, e é um evento ainda meio piloto. Eu convidei aqui o Wilson Polara, que é amigo de todos nós, é um benfeitor da saúde do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, então, para nós recebê-lo, né, aqui é algo assim de muita gratitude. Muito obrigado, viu, Wilson, por estar aqui. Até porque a gente conversou, eu catei o Wilson assim meio no laço no final de semana. Mas o que eu queria, nós estamos fazendo um evento piloto, né? Esse evento piloto primeiro, eu e o Wilson estamos sem máscaras, porque nós estamos a 2 metros de distância, tá? Então a gente convencionou. Vamos ter todo o nosso processo aqui de cuidado em relação claro, à pandemia. Então todos vocês que estão aqui no público estão de máscara. Aquele lá é o nosso público, que está no YouTube. Né? É mais ou menos, gente. Exatamente para a gente saber que nós estamos sendo assistidos, tem bastante gente nos assistindo. Estamos aqui, Wilson, então, se você me permitir, vou chamar algum dos colegas aqui, vou nominá-los. Nós estamos aqui só com 20 pessoas, exatamente, porque aqui é um auditório de 70 lugares, mas a gente criou exatamente essa condição aqui, mais favorável, claro, né? Então você conhece aqui na primeira fileira, aqui, embora de máscara, o doutor Youssef Alimeri Júnior, que é o presidente da FEUESP, né? Depois ele com certeza vai endereçar uma pergunta para você durante o processo. Estamos com a Vera, que é uma das pesquisadoras e uma das coordenadoras do nosso projeto, né, Vera? Junto ao SEBRAP. Eu tenho certeza que ela trouxe várias perguntas para fazer para você, e esse é o objetivo, sempre será assim, né? O pessoal do SEBRAP estará conosco. A gente vai ter um papo inicial de uns 15, 20 minutos, exatamente para você formatar suas ideias a respeito do sistema de saúde do estado de São Paulo e o que é que podemos fazer para que ele seja um sistema de saúde mais adequado para o cidadão do estado. E eu sei que você tem uma visão muito clara em relação a isso. Já tive a oportunidade não só de ouvi-lo falar, mas também de ler o seu livro, né? Tive até no lançamento, quando a gente fez. Então foi muito, muito interessante, né? Estamos aqui com alguns diretores nossos, o João Guerra, o Antônio Carlos, o Eduardo, o Marcelo Gratão. Você conhece todo mundo, né? Conheço todos. Então, pronto. Estamos aqui com o nosso presidente do Consaúde, o Rui Balmer, que está aqui com a gente. Esse aí é uma... Esse é uma figura. Essa é uma joia que está aqui com a gente, né? O Luiz, que é o CEO exatamente do Consaúde. E estamos aqui também com todos os nossos gerentes sêniores, né, que cuidam de áreas específicas. Então estamos aqui com a Cleide, que está ali, que cuida de toda a parte de representação dos nossos representantes. Estamos até com 2 representantes nossos aqui importantes, o nosso colega de Santos, o nosso colega do ABC, obrigado por terem vindo aqui com a gente. Estamos com o Rodrigo, que é o nosso advogado, que cuida principalmente, junto com o Ferrari, das negociações. O Rodrigo é o guarda-costas do Ferrari, o Ferrari, né? precisa desse apoio físico, senão vai, né? O Atacira, que é a coordenadora do nosso núcleo de informações e conteúdo, é isso mesmo? Inteligência e conteúdo. Puxa vida. Estamos aqui também com o Goulart, que é o nosso diretor de relações institucionais. Também está aqui o João Pedro, que faz parte das nossas relações institucionais. Ou seja, estamos aqui com bastante gente também, o nosso staff, que queria conhecê-lo, né? Então, estão aqui conosco. Então é isso. O que a gente veio fazer aqui é um projeto, já estamos fazendo um projeto junto com o SEBRAP, no sentido de termos uma proposta ao final do ano de saúde que possa ser discutida, levada e discutida aos candidatos a governador do estado de São Paulo. Seja quem for, vai ser a nossa contribuição cidadã exatamente para esse processo aí
está se avizinhando, né? Também pretendemos entregá-las para aqueles candidatos a deputados estaduais, porque afinal das contas, eu sempre tenho conversado tanto com o Goulart como com o João Pedro, me espanta o fato de que nós não temos deputados estaduais que lidem com o tema saúde, né? ou que lidem prioritariamente com o tema saúde. São muito poucos, acho que não tem nenhum deputado médico, né? Que não quer dizer nada, porque precisa ser médico para discutir saúde, mas de qualquer forma não temos nenhum deputado médico, né? Acho que nem enfermeira. Enfermeira tem uma, pelo menos. Então, enfermeira tem uma, né? Analice Fernandes. Quem? Analice Fernandes. Ela não é nutricionista? Ela é enfermeira? Enfermeira. Ah, ela estava ontem lá no... né? Ela que era presidente da Comissão de Saúde? Isso. Não é mais. Não é mais, eu sei que ela saiu, mas ela era por isso, né? Tá. Bom, mas muito bem. Então, e também os candidatos a senador. Então, Wilson, obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai produzir esse documento através de um conjunto grande de trabalhos e pesquisas que acho que vocês já viram aqui, que o SEBRAP está conduzindo, mas também com muitas entrevistas, com muitas conversas, para ouvir exatamente as opiniões de pessoas, de personalidades que conheçam a saúde, não necessariamente da saúde, mas que veem que a saúde é um item importante no desenvolvimento civilizatório da nossa sociedade. Então a gente vai entrevistar, vários já foram entrevistados. Nós vamos fazer algumas entrevistas premium aqui, exatamente para que elas tenham esse alcance e a gente possa trazer algumas personalidades para estarem conosco aqui. Então você é o primeiro, como eu disse, de novo, muito obrigado. Então a nossa dinâmica vai ser assim, aqui. Deixar você à vontade para falar 10, 15, 20 minutos, 30, tá? Depois eu vou passar a palavra para a Vera para ela fazer algumas perguntas já direcionadas, que eu tenho certeza que ela já trouxe, exatamente para que a linha de discussão, de pesquisa que ele esteja contemplada, e depois eu vou abrir para que a gente possa fazer perguntas aqui, começando pelo nosso presidente da FIOESP, o Wilson Alimeri. Então, amigo, obrigado mais uma vez, o palco é seu, à vontade. Muito obrigado, Balestrini, mais uma oportunidade que você me dá, como muitas outras, né, que você já realmente me proporcionou muitas situações muito agradáveis e de grande valia, e de estar aqui realmente entre amigos, né? E foi isso que eu pensei. Será que eu faço uma apresentação, uma coisa formal? Mas eu falei, essas pessoas que vão ouvir são pessoas que já estão na área há muitos anos. Tem pessoas que realmente entendem a coisa com uma palavra. Eu não preciso mostrar grandes números, grandes gráficos. Por quê? Porque eu acho que justamente essa é a palavra. Eu acho que nós temos que ter aqui um diálogo. Nós vamos ter que ter um diálogo. E realmente nós nos conhecemos. Quando é que foi a ANAP? Quando é que começou a ANAP? 2001. Então, nós nos conhecemos há 21 anos. Quer dizer, e sempre com esse perfil de inovador. Vocês veem que nós temos aqui, né? E foi naquela época que eu estava justamente no São Camilo, né? Realmente a vida, ela me fez percorrer alguns caminhos que, se você me perguntasse há 30 anos atrás se eu ia percorrer, eu falei, não, você está maluco, eu não vou fazer isso nunca, eu vou ser um professor catedrático de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, a vida me reservou algumas oportunidades que me empurrou para alguns caminhos que vocês sabem. Então eu logo no início, fiquei algum tempo no Hospital das Clínicas, fazendo ciência, mestrado, doutorado, livre docência. Por que isso é bom? Porque te ensina a pensar. O que a academia faz? A academia te ensina a ver a realidade, analisar números, analisar gráficos, analisar tabelas, analisar situações. Então prepara a sua cabeça, uma cabeça que eu chamaria de analítica, para as situações. E aí, talvez a pessoa que me introduziu nisso foi um cirurgião chamado, não sei se vocês lembram, chamava Oscar César Simonsen. Ele era o diretor Simonsen, ele era primo do Roberto Simonsen. Então
Então ele era diretor do hospital do SESI. E ele me convidou para ir lá como ser o preceptor dos residentes do HC que passavam lá. Eu cheguei lá, vi o hospital, falei assim, mas não dá, esse hospital não dá, só dá para fazer hérnia e gânglio, se for pequeno, se for um gânglio maiorzinho não dá para fazer. Ele falou, não, mas o SESI tem interesse, você não quer começar a melhorar o hospital? Ah, então tá bom. Aí comecei, montava UTI, montei anestesia, comecei a comprar coisas novas e fui melhorando o hospital. Um dia ele me pôs de diretor do hospital. E aí, logo 3 anos depois, aconteceu aquele evento do São Camilo com o Russomano, que o Russo praticamente tinha acabado o Hospital São Camilo. E eu tinha passado anos antes lá como assistente do Pinotti. E um dos residentes nossos que estava passando ali no Hospital de Jabaquara era filho do anestesista-chefe do São Camilo, que era o Nigro, o Roberto Nigro. E ele chegou para o pai e falou, pai, por que vocês não chamam o Polara que trabalhou aqui anos com o Pinotti, conhece todo mundo, para dar uma melhorada aqui no hospital? Olha, o hospital está acabando, né? E aí eles me convidaram para ir para lá e eu fui para lá. E aí foram aqueles 20 anos que eu fiquei lá. Inicialmente com um hospital, depois me deram 2, depois me deram 3, depois me deram a rede toda. Então eu tive a oportunidade de estar do lado privado, de ver os números dos privados, a realidade do privado, as dificuldades. E não só do privado Hospital São Camilo de São Paulo, na Pompeia, não, aquela Santa Casinha lá do interior de Santa Catarina, nós tínhamos o acompanhamento. Logo depois, o Ivan Seconello assume o lugar do Pinotti no HC e fala, olha, eu não entendo nada da administração aqui do negócio, você não quer vir me ajudar aqui? Aí eu fui para o HC, para ajudar ele na administração da clínica. Eu fiquei 2 anos lá administrando, eles acharam que tinha ido bem. E quando o Giovanni Scherrer virou secretário, me pôs diretor do HC. Aí eu tive a experiência de ter na mão o maior hospital da América Latina, talvez, o Hospital do Estado, com todos os números e todas as dificuldades e toda aquela coisa, aquela realidade de licitação, de orçamento, de fonte 1, fonte 4, todas aquelas coisas que envolvem a medicina pública, né? Quando o Davi Wippe assumiu a secretaria, me convidou para ser secretário adjunto dele. E aí eu tive a oportunidade de ver todos os municípios. Palestrini, eu fui para todos os municípios de São Paulo, eu visitei todos os municípios. Fazia viagens assim de 2.000 quilômetros por fim de semana e viajava a todos os municípios. Por quê? Porque eu queria fazer as redes, eu queria entender quem atendia o quê. Então eu via, por exemplo, eu ia para Ourinhos, aí de Ourinhos, antes de chegar em Ourinhos, eu passava por Laje, por Tupã, via toda a circunferência até ir para a cidade. Bom, isso também deu uma oportunidade muito grande. E depois, quando o Dória virou prefeito, me convidou para ser secretário, aí eu fiquei realmente como secretário da maior cidade da América Latina, o que também dá uma baita experiência em termos de números, de conhecer a realidade. Então hoje eu tenho um banco de dados, uma quantidade de números, o Rui Balmer conhece bem, que é uma coisa impressionante, porque as cidades, por exemplo, o prefeito lá de Pompeia me chamou e falou, vem me dar uma ajuda. Eu falei, tá bom, quantos habitantes tem aí? Tem 12.000. Então tá bom. Eu cheguei lá, eu sabia quantas consultas de oftalmo ele ia ter, quantos partos ele ia ter. Entendeu? Então é uma coisa que eu consegui esse tipo de... Pela vida, a vida me deu essa oportunidade. Então, o que acontece? Hoje eu tenho uma noção perfeita de qual é o problema da saúde. Primeiro, existe um caos. Um caos do quê? De acesso. Segundo, existe um caos de regulação. Então, quais seriam as 2 palavras fundamentais? Regular o acesso e orientar a demanda. Entendeu? Quer dizer, você precisa saber
conhecer a população. Ninguém conhece a população. Nós não conhecemos a população. Vocês todos sabem como é que é o hospital. O hospital, você chega, o dono do hospital te põe lá como diretor, fala, olha o seguinte, você abre a porta e o que entrar pela porta você tem que atender. É ou não é? É isso. Você não sabe se vai entrar um tiro, se vai entrar um parto, se vai entrar uma pandemia. Você não sabe o que tem. É como se fosse você estava vulnerável. Por quê? Porque você não tem nenhuma previsão do que vai acontecer se você abrir aquela porta e atender quem chegar. Outra coisa que eu tenho assim, noção perfeita hoje em dia, que não dá mais para hospital e médico cobrar pelo que faz. Ele tem que cobrar por existir. Por quê? Porque a gente só é remunerado pelo evento indesejável. E quando você muda essa chave, isso é a grande experiência que nós tivemos com as OS. O que é uma OS? A OS chega, você chega para a OS e fala, olha, eu tenho aqui 2.000 consultas, 3.000 cirurgias, não sei quantos raio-x, não sei quanto... Quanto custa isso aqui por mês? Você fala 6 milhões, outro fala 7, outro fala 8, ganhou de 6, põe o cara lá. E dá os 6 milhões todo mês para ele. E cobra o que ele faz. É diferente de um indivíduo que vai e fala assim, puxa vida, ó, a consulta é barata, mas se eu fizer aqui um ultrassom, você já viu algum ginecologista que não faz ultrassom na consulta? Você já viu algum cardiologista que não faz eletrocardiograma na consulta? Isso. Hoje, 35% do meu gasto com a minha população é exame. 96% normal. 80% desnecessário. Na minha época, quando eu fiz medicina, você tinha uma coisa chamada propedêutica. Você tinha a história da moléstia atual, você tinha queixa e duração, história da moléstia atual. Aí você via lá antecedentes pessoais, antecedentes hereditários, antecedentes familiares. E exame físico. Quando você chegava no fim daquilo ali, você tinha o diagnóstico. E você às vezes tinha 2 ou 3 diagnósticos, você tinha que... Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Você pedia 1 ou 2 exames, que era o chamado exame complementar. Hoje em dia, como é que é? Você vai no consultório, ele tem a cruzinha. Cruzinha. E vai fazer. E o paciente fica feliz. Doutor, é como se fosse uma gincana. Fui lá, tá tudo normal. Passei em tudo, doutor. Ele me pediu. E o que aconteceu? Agora, quando o Dória saiu para o governo do estado, eu pedi para ele para ir para o IANSP. Por que eu pedi para ir para o IANSP? Porque o IANSP é uma população, é uma rede. O IANSP tem exatamente 1,5 milhão de habitantes, que é o que eu acho que tem que ter numa rede. E ele é uma população fechada, fixa, que você conhece todo mundo, e você consegue controlar. Então, para mim é um laboratório aquilo lá. Para mim é uma coisa que é o meu experimento. Entendeu? Então eu consigo comprovar. Olha, eu acho que 1,5 milhão de habitantes, na minha cabeça, dá uma cirurgia cardíaca por dia útil. E é isso que dá. Entendeu? Quantos partos? Entendeu? É um prato a cada 30 mil habitantes. E dá. Então, para mim aquilo foi um laboratório de uma consolidação de tudo aquilo que eu tinha pensado. Então, o que eu acho hoje em dia? Hoje em dia eu acho... deixa eu contar uma outra história para vocês, que vocês vão entender por que a coisa evoluiu. 2 coisas aconteceram. Primeiro, quando eu peguei o São Camilo, tinha o hospital da Pompeia, era um hospital de alta complexidade. Fazia cirurgia cardíaca, nós fazíamos transplante de fígado lá. Chegamos a fazer transplante de fígado. Aí os padres me deram, olha, você tem que cuidar de Santana. Cheguei lá, era um hospital de uma maternidade, alta rotatividade, baixa complexidade, internações rápidas, né? Interna sai, hérnia, varize, tá? Aí depois de alguns anos eles falaram, olha, Padre Balinte lá do Hospital do Ipiranga morreu. Nós vamos ter que assumir o hospital. Eu cheguei lá, era um hospital daqueles, com aquelas enfermarias enormes, né? 30, 40 leitos. Aqueles velhinhos que estão lá 15 dias, 20 dias, um mês, que não precisa mais nada, eles não precisam ser operados, não precisa de tom, não precisa mais nada. Então aquilo me deu a ideia, e eu consegui ver,
que existem 3 tipos de hospital, fundamentalmente. Então, aí eu cheguei no Estado, eu estava lá no Estado, aí marcaram uma reunião no Ministério da Saúde. Fui lá no Ministério da Saúde. Olha, nós identificamos aqui os HPPs, Hospitais de Pequeno Porte. O que é isso? Não, se hospital de menos de 50 leitos, a gente identificou que eles não têm condições de ser hospital, tem que fechar. Falei, tá bom, então vou voltar para São Paulo, vou ver quantos são. Eram 168 que tinham menos de 50 leitos. O que significa? Em torno de 7.000 leitos. Aí eu vi a taxa de ocupação, realmente 35%. Quer dizer, eu tinha 5.000 leitos vagos, não utilizados. Aí eu perguntei, escuta, mas por que esses leitos estão vagos? Aí eles responderam assim, aquelas técnicos da secretaria. Mas doutor, são leitos muito simples. Eu falei, mas não tem um doente simples para pôr num leito simples? Será que eu não posso identificar que o doente ficou assim? Por exemplo, o camarada chegou lá, estava na UTI, fez o diagnóstico da pneumonia, melhorou, tomou antibiótico, está no 2º, 3º dia, foi para o 4º e tem que completar 14 dias de antibiótico. Ele não pode pegar o antibiótico e tomar lá na casa dele. Ele tem que ficar pelo hospital andando, aquele cara que fica com soro de rodinha, andando pelo corredor do hospital. Sabe? Para tomar uma injeção por dia, às vezes 2 injeções por dia. Então começou a me dar a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei a classificar os hospitais. Aí eu falei assim, bom, então espera um pouquinho, quantos São Camilos da Pompeia eu tenho que ter? Eu fui ver quantas internações eram de alta complexidade, que precisavam de UTI, que precisavam de cirurgia. Eu vi 4 coisas, era cardiologia, neurologia, oncologia e trauma. Quanto é isso aqui em termos de internação? 10%. Somente 10% das internações tem essa característica. Eu fui ver no HC. Eu tinha os números do HC, exatamente. 10% eram de alta, era o São Camilo da Pompeia. 65% era o São Camilo de Santana. E 25% eram aqueles doentes que estavam lá. Ou paliativos, ou de longa permanência, não era para fazer mais nada, não pediam um exame, nada. 25%. Então comecei a fazer conta. Quantos hospitais? Então pensei, bom, vamos ver quantos hospitais precisa por habitante. Então eu comecei a calcular e eu vi. De uma população, 10% se interna por ano. Você tem uma população, você pode ver, no privado é isso, no qualquer convênio é isso, o SUS é isso, 10% se interna por ano. Tá? Quantos dias em média esses doentes ficam internados? 3 dias e meio. Tá? Então, se eu tiver 1.000 pacientes, tá? 1.000 pacientes, 10% são 100. 100 pacientes vezes 3 dias e meio são 350 dias por ano. Ou seja, é um leito para cada 1.000 habitantes. E é isso. É um leito para cada 1.000. Todo mundo fala, não, um para cada 2.000, um para cada 3.000. Não é. É por quê? Por causa da nossa ineficiência. Por quê? Porque a ocupação de todos os leitos do estado é 58%, 55%, você vê. E porque a média de internação é de 7 a 8 dias. O dobro. Então você tem a metade dos leitos, o dobro do tempo. Quer dizer, com 1/4 dos leitos, eu daria conta. Ora, quantos leitos tem no Brasil? 450.000. Com quantos leitos eu daria conta? 105, 1/3 daria tranquilamente. E aí eu cheguei à conclusão de que só com os filantrópicos a gente conseguiria atender todo o Brasil. Aí o Mirocos me contratou lá para a CMB e eu fiz um trabalho para ele, que são as redes filantrópicas no Brasil, que atenderiam todos os pacientes do Brasil só com os 1.930 hospitais filantrópicos que tem no Brasil. São os grandes, os médios e os pequenos. Então, aí criou-se isso que vocês sabem que eu tenho na minha cabeça, que é
o artigo 198 da Constituição. O artigo 196 fala: a saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Ponto. Não, não é ponto. Não é tudo para todos em qualquer lugar, a qualquer tempo e a qualquer preço. Não é. Vírgula. Através de programas econômicos e sociais que garantam a universalidade, a equidade e a integralidade. Esse é o artigo. Só que quando você vai no 198, está escrito lá: as ações e serviços de saúde devem ser executados através de redes regionalizadas e hierarquizadas. Olha que legal. Regionalizadas e hierarquizadas, que constituem um sistema único. Ah, então quer dizer que o sistema único não é o sistema único do Brasil todo, não. É um sistema único de uma rede de quanto? Qual o tamanho da rede? Aí eu comecei a tentar ver qual era o tamanho da rede. Tá? Então, começamos a ver. Existem doenças que você precisa de uma população muito grande para justificar uma equipe que atenda. Por exemplo, cirurgia cardíaca infantil. Você precisa de 10 milhões de pessoas para gerar uma cirurgia por dia útil durante a semana. Eu peguei a cirurgia cardíaca geral, é 1,5 milhão. Então, para você ter uma maternidade que tenha pelo menos 5 partos por dia, você precisa de 150 mil habitantes. 80% dos municípios do Brasil tem menos de 30 mil habitantes, o que significa ter menos de um parto por dia. E todos têm maternidade. Aí nós definimos. E um AME? Um AME, para você ter lá 36 especialidades, eu tinha os AMEs, né? Tinha quase 100 AMEs. Nós fizemos quase 100 AMEs. 98 AMEs. Eu fui ver lá o que atendia. Você precisa, para ter uma agenda cheia de todas as especialidades, 500 mil pessoas. Então é um AME para cada 500 mil pessoas. Então, na minha cabeça, é essa coisa da rede. Então, é isso que eu queria começar a propor para discutir com vocês. Quer dizer, primeiro, os critérios da rede. Tratar o simples de forma simples e o complexo de forma complexa. Estrutura. Você vê as horas certas que nós fizemos aqui em São Paulo. Eu incentivei as carretas. Você lembra? Hora certa com carreta. Eu fazia 200 ultrassons por dia com um médico. Quanto o médico ganhava? R$20. Quanto ele punha no bolso no fim do mês? R$40 mil. Entenderam? Segundo, quem mais faz, melhor faz. Tá, eu tenho um gráfico que mostra: quanto menos o médico faz daquela cirurgia, maior é a mortalidade. Isso é medicina, não tem jeito. É aquele vascular que opera varize, fala: hoje eu vou operar o meu aneurisma de aorta, vai morrer. É o cara que opera vesícula, e ele fala: não, hoje eu vou operar uma gastroduodenopancreatectomia, vai morrer. Entendeu? Quem opera gastroduodenopancreatectomia tem que operar 2 por semana. E aquele é o cara que nós vamos mandar todas as gastroduodenopancreatectomias, mas ele também não vai operar vesícula. Entendeu? E a terceira coisa, a equipe tem que atender uma população que a justifique a existência dela. Não adianta você ter uma equipe que você não encha. Por quê? Porque você vai ter que pagar esse cara, ele faça ou não faça, ele vai ter que ganhar. E ele vai ganhar sem fazer. Que a maioria das coisas que acontece é isso. Né? E para terminar, essa coisa do SUS que municipalizou a saúde. Eu costumo dizer, você pode municipalizar a saúde, mas você não pode municipalizar a doença. Entendeu? Você tem que municipalizar a saúde, tudo bem, ele está lá perto cuida lá. Enquanto não ficou doente, é o município que cuida. Ficou doente, é o Estado que cuida. Por quê? Porque só o Estado tem economia de escala para poder formar esses conglomerados de população para poder você atender adequadamente com uma equipe e preencher a equipe. Então, era mais ou menos essa a introdução que eu queria dar para a gente poder daqui para frente começar a conversar, né?
Muito bom, ótimo, obrigado. Acho que todos vocês aí de alguma forma tiveram a oportunidade de ver aqui o homem já mostrou as armas, né? Vamos então, para a gente dar ritmo aqui à nossa conversa, Wilson, mais uma vez agradecendo a você, passar para a Vera, para que a Vera faça as perguntas. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu queria inicialmente parabenizar o Sindirrosp pela excelente iniciativa e agradecer muito ao professor Polar pelas colocações iniciais. Professor, realmente essa ideia da regionalização tem crescido e está se enraizando, junto com uma outra ideia que é preciso centrar a saúde no cidadão, né? Então, já deu algumas dicas, mas como é que seria esse movimento num sistema que é tão centrado nos prestadores e na prestação de procedimentos, essa mudança, ou pelo menos esse reforço de uma perspectiva centrada no cidadão, e em que medida, na sua perspectiva, a telemedicina pode ser uma aliada do cidadão e do próprio sistema para reforçar essa perspectiva? Isso é uma primeira questão, e eu queria acompanhar aí uma outra questão que foi mandada pelo professor Glauco Arbix, que também é sobre telesaúde. Quer dizer, quais são hoje em dia os planos do Estado para avançar na telesaúde e como é que isso está colocado em termos de infraestrutura e de capacitação de profissionais, né? E, por fim, um colega aí seu, que é o professor Nelson Ibanez, também manda uma pergunta, que é a seguinte: como acabou de descrever, já teve à frente aí de muitos lugares aí do sistema de saúde, e tanto da Secretaria do Estado quanto da Secretaria Municipal. Então, nessa trajetória, quer dizer, quais foram os principais desafios e as dificuldades que enfrentou na implementação do SUS? Então, será ótimo poder ouvir. Tá, eu vou mudar um pouquinho a ordem para a gente ir liquidando as perguntas. Eu também começaria pela última. Não, eu vou começar pela penúltima. É o seguinte, a telemedicina é uma realidade. Por que ela não decolou? Porque os médicos não queriam. Era uma reserva, nítida reserva de mercado. O que aconteceu? Veio a pandemia. E a pandemia, assim, houve a necessidade de se fazer isso. Então, vários hospitais fizeram, nós fizemos também. Nós já temos quase 30 mil pacientes atendidos telemedicina. Então, nós fizemos um comitê, estudamos, tal. Então, qual é a teoria, a coisa mais importante da telemedicina? Primeiro, qual é a grande crítica que os médicos fazem? Você não pôs a mão no doente. Você vai errar o diagnóstico. E se você errar o diagnóstico pelo telefone, acaba com tudo, tudo é destruído. Então, a primeira coisa, primeira consulta, telemedicina. Lá no IANSP, nós estamos fazendo uma licitação agora, estamos lançando uma licitação, e o governo todo está fazendo isso. Uma licitação para que a primeira consulta da pessoa, olha, eu estou com dor de cabeça, entendeu? Eu quero um neurologista, é assim. Aí você vai ver, não, mas quando é que dá dor de cabeça? Não, me dá assim, todo mês, um pouco antes de ficar menstruado, eu tenho dor de cabeça, entendeu? Então, você já sabe para onde vai mandar. Como é que é a dor de cabeça? Não, é só metade da cabeça. E aí? Aí eu fico com uma luz no olho, entendeu? Então, você já consegue definir mais ou menos para onde vai. Então, isso aí já te dá uma grande ajuda, porque você não perde a primeira consulta. Mas você não toma nenhuma conduta e não perde nenhum exame na primeira consulta. A segunda consulta é com o especialista presencial. Aí você vai tomar uma conduta e vai pedir exame e vai dar algum tratamento, ou vai indicar uma cirurgia. A terceira consulta para ver resultado de exame pode ser por telemedicina. Claro, você já conhece o doente. Nós, médicos, eu faço telemedicina até hoje. Os doentes me ligam, eu conheço dele, eu tive com ele a semana passada no consultório, eu sei o que ele tem, eu não estou desconhecendo o doente. E a última consulta, que é para ver o resultado do tratamento, também por telemedicina. Então, de 4, você consegue fazer 3. Tá? Isso é para toda a telemedicina. Agora, você tem aqueles doentes que estão longe, que estão em lugares ermos. Então, na secretaria, eu fiz 36 robozinhos daquela época. Hoje não precisa mais, né?
Hoje tem o celular, não precisa mais, mas eu fiz um robozinho, uma tela, uma câmera, nos 36 pronto-socorro de toda a Baixada Santista, ligados ao HC. Então o médico ia lá, tinha lá uma Coreia de Brooks, lá o cara falou, olha, eu nunca vi isso na vida, ó, põe aí, o neurologista, o que que é? Orientava o médico de família, entendeu? O médico de família é importantíssimo. No meu modelo, o pilar é o médico de família. O pilar é o médico de família. Eu comecei a trabalhar com médico de família, quem me conhece, lá atrás, lá com convênio. Eu queria fazer médico de família no convênio. Eu ia para as empresas, eu fui para a Renault, eu fui para Nestlé, eu queria fazer o médico de família dentro da empresa. Eu acho que o médico tem que conhecer a sua população. Ele tem que cuidar de uma população. E aí, foi muito bom, porque nós reduzimos 45% a necessidade de transporte sanitário, de transferência do doente de um lugar para o outro. A outra pergunta, a questão de qual a maior dificuldade que tem. A maior dificuldade que tem é que você não tem nenhum tipo de governança sobre o SUS. O SUS não tem governança. Você não consegue chegar para o médico e falar, eu quero que você faça isso. Não consegue. Você não consegue chegar dentro da UBS e falar para a enfermeira que você quer padronizar o atendimento dela. Não consegue. Porque o SUS tem um defeito nascituro, que se chama. O SUS nasceu do INANSP. Eu sei que confundo IANSP com INAMPS. INAMPS. O que era o INAMPS? O INAMPS era um plano de saúde público. Começou com um plano de saúde privado, que eram as caixas. Eu ainda sou do tempo da caixa. Das caixas de pecúlio, caixa Depois vieram os institutos. O Instituto dos Marítimos, o IAPT, IAPTEC, IAPC, IAPI. Por que dos hospitais federais no Rio de Janeiro? Porque ele herdou, quando herdou o Sul, o INAMPS, ele herdou todos os hospitais. O Hospital da Lagoa era dos bancários. O Hospital do Bom Sucesso era do transporte, dos sindicatos. E aí o que acontecia? Eram privadas, coisas privadas que o governo comprava através do serviço que era prestado, por tabela, consulta. Tá? Então, nessa hora, eles quiseram encaixar um sistema público, não contributivo, geral, em cima de um que era contributivo específico, não encaixou. O sistema SUS não encaixou no sistema INAMPS. Por quê? Porque eram consultórios, clínicas e hospitais credenciados pelo governo, pelo INAMPS. E aí o que aconteceu? Houve a necessidade de fazer as unidades básicas de saúde. Aí eu vou voltar para você, falar para você. Qual é o melhor modelo? O melhor modelo eu tive no Estado e tive na Prefeitura. A Prefeitura, ela tem que cuidar da coisa básica. Ela não pode se arvorar a tratar. Porque é caro, é ineficiente e desperdiça dinheiro. Hoje, dos 9 bilhões, que é o MAC, não estou falando de PAB, eu estou falando do média e alta complexidade. Dos 9 bilhões de MAC, que seria mais que suficiente, que vai para o Estado, para ele atender a média e alta complexidade, 5 bilhões vai para os municípios. E o que acontece? E 25% do total vai para municípios com menos de 50 mil habitantes. O MAC, gente. E o que acontece com o MAC? Sabe o que vira? Tomografia, ressonância, vira essas coisas, vira exame. Aí o que deveria ser feito? Não, o PAB é mais que suficiente. O PAB dá aproximadamente R$20 por pessoa por mês. E com mais o que o município tem, é perfeitamente fácil. Você mantém uma UBS,
uma UPA e um hospital de pequeno porte dentro do seu município com esse dinheiro. Você não vai tratar ninguém, não vai operar ninguém, mas você trata isso aqui. Você faz um corte, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo é diferente da Prefeitura de São João da Boa Vista. Sim, mas não dá. Não, só sabe? tô. Não, eu acho que não dá, porque a Prefeitura de São Paulo tem muito dinheiro. Qual é a diferença? O PAB é por cabeça, o PAB é por pessoa. Metade da população de São Paulo tem convênio, então eu já começo ganhando o dobro dos outros municípios. Eu já começo ganhando o dobro, entendeu? E o que aconteceu? O município ele não sabe como cuidar disso, porque ele acha que ele tem que tratar. Ele acha que ele tem que tratar, e ele não tem que tratar. Ele teria que ter, qual é a pessoa fundamental que eu acho? São duas pessoas fundamentais na saúde. O agente comunitário de saúde e o diretor regional de saúde. O agente comunitário de saúde no município. Ele é os olhos, os ouvidos e a nossa sensibilidade do que está acontecendo na casa da pessoa. Só tem duas pessoas que entram na nossa casa sem mandato judicial. Aliás, só a única que entra sem mandato é o agente comunitário, porque a polícia tem que ter mandato. Entendeu? É a polícia e o agente comunitário. O agente comunitário, ele tem uma fonte de informações espetacular. O que eu quero do agente comunitário? Que ele me diga quem está precisando o que em termos de saúde. Quem está precisando? Quantas pessoas eu tenho naquele grupo ali? Quantas pessoas estão esperando uma tomografia? Quantas pessoas estão esperando para operar varizes? Sabe? E outra coisa que eu quero que ele faça, que ele me audite o SUS. Ninguém audita o SUS. Nós temos que auditar o SUS. Quem que pode auditar o SUS? O agente comunitário de saúde. Ele chega e fala, doutor, olha, o senhor está mandando eu mandar o meu paciente ser operado para aquele médico? Doutor, eu mandei 3 doentes lá, os 3 complicaram. Doutor, o meu paciente está internado lá no hospital, faz 10 dias, não fizeram nada com ele ainda. Isso é que eu quero para o médico de saúde da família. E quantas pessoas, eu calculei, quantas pessoas internadas um agente comunitário tem, que ele cuida de 150 famílias, aproximadamente 600 pessoas. Quantas pessoas internadas tem por dia em 600 pessoas? 1 ou 2. Ele pode saber pelo nome essa pessoa, ele pode conhecer pelo nome. Então, se os municípios preservassem o que eles têm para investir na saúde, quantos municípios têm? 15% da arrecadação. Você fala, isso é pouco? É muito. É muito. É muito. O menor, quanto eu calculei que custa isso aqui, uma UBS, uma UPA e um hospital de baixa complexidade? R$35 por pessoa por mês. Quanto que os municípios têm? Todos têm mais do que 35, a maioria. Os que não têm, se você somar com os 20 do PAB, dá os 35. O município que tem a maior arrecadação por habitante do Brasil chama-se Serra da Saudade. É um município em Minas Gerais com 1.000 habitantes. Quer dizer, o menor município do Brasil é o que tem o maior recurso. Os menores municípios têm mais recursos. Tem município que tem, por exemplo, 170, Grumari, no Rio Grande do Norte. O que tem? Tem uma rede de refinaria da Petrobras. O outro tem lá em Minas, tem o quê? Tem uma mina da Vale do Rio Doce, que dá para eles. Ilha Bela, tem o petróleo. Praia Grande, tem o petróleo. Eles têm muito dinheiro para poder gastar. Só que o que eles fazem? Constrói um hospital. Constrói um hospital, começa a pagar médico. Entendeu? E qual que era a outra? A última era exatamente qual que foi a grande dificuldade que você enquanto gestor, enfrentava. Era isso, né? A grande dificuldade, vocês sabem qual foi. Foi as comunidades. Foram as comunidades. Eu identifiquei, nós tínhamos 180 AMAs em São Paulo. O que é uma AMA?
A AMA é um ambulatório de baixa complexidade para atender rapidamente as pessoas e mandar embora. Atende e manda embora, atende e manda embora. Não forma prontuário, não se conhece ninguém, não é do SUS, o SUS não reconhece, não tem orçamento e ele divide o prédio com a UBS. Então eu queria fazer o seguinte, olha, e às vezes tem umas AMAs tão grandes que parece uma UPA. Tanto que o Lula, quando foi eleito, quem tinha feito a AMA foi o Serra. Falou assim, eu quero fazer aquela AMA igual do Serra lá de São Paulo, do Brasil inteiro, mas não quero que chame AMA. Vamos chamar de UPA então. Então, se eu chegar e pegar uma AMA 24 horas, tirar a placa AMA e pôr a placa UPA, eu passo a ganhar R$500 mil por mês do Ministério da Saúde. Não muda nada, não muda nada. Aí o que aconteceu? Começou as comunidades dizendo que eu ia fechar as AMAs. O que eu ia fazer? Eu ia pegar o dinheiro da AMA. Sabe quanto que gasta em AMA? 1 bilhão por ano. 1 bilhão de reais. Com 1 bilhão de reais eu fazia toda a assistência básica de São Paulo. E aí começou que o Dória ia fechar 180 AMAs. Não, mas não vamos fechar, esses doentes vão ser atendidos pela unidade básica. Ah, não, mas a AMA só está fechando. Não, mas a UBS vai tomar o lugar. Não, a AMA só fechou. É isso. Entendeu? A política. Falava assim, como eu tinha feito o Corujão, que fez um baita de um sucesso, e como eu fiz esse negócio das UBS, que também fez um baita de um sucesso, falava o seguinte, ó, atira no Polara que você mata o Dória. Aí começou o Ministério Público, aquelas reuniões da população local, aquilo me massacrou. Realmente eu me fiquei destruído com aquele negócio. Então o Serra, que soube que eu ia mudar o nome, do legado dele, falou que ia acabar com as AMAs, fez uma reportagem no Estado, que era acabar com as AMAs é uma monstruosidade, ele escreveu. Aí nós fizemos uma reunião, aquelas que fomos lá no Ministério Público. Então, 4 promotores em cima de mim. Aí veio um professor da USP, chamaram o professor da USP, o Schneider, se não me engano, que é professor de assistência básica. Ele falou assim, realmente, a AMA não faz parte do processo. Por quê? Porque ela não fixa o doente, ela atende e manda embora. Não tem continuidade, não tem retorno. Mas nós achamos que se tirar vai diminuir o atendimento. Eu falei, não é que eu vou tirar, eu vou trocar o nome. Eu vou pegar o mesmo dinheiro e trocar o nome. Então, essa coisa política, essa coisa de você, até hoje, sabe quantos processos eu tenho? 44 processos no Tribunal de Contas. Essa semana eu tive que ir 2 vezes no Ministério Público. Você entra lá como culpado, corrupto, na testa, o cara sabe? Uma coisa que aconteceu em 2003, mas o senhor é o superintendente agora, o senhor tem algum termo de ajuste de conduta? Eu falei, não, senhor. Por quê? Porque aconteceu em 2003. Como que o senhor disse que não tem? Porque eles querem o termo de ajuste de conduta que acaba logo com o processo. Então, essa coisa da corrupção intrínseca, que todo mundo acha que é corrupção, as compras, as licitações, a 8666, isso é um horror em termos de medicina, de saúde. Eu, para comprar um remédio na maior urgência, eu levo 15 dias para comprar. Maior urgência que eu consigo comprar um remédio pela 8666 é 15 dias. O doente já morreu. É isso. Muito bom. Doutor Yusuf. Muito boa noite a todos. Eu quero primeiramente cumprimentar o Dr. Balestrin e toda a nossa equipe do Sindiosp, FEOESP, por estar realizando aqui esse diálogos aqui com o Dr. Polara e inaugurando uma nova fase, inaugurando aqui esse nosso anfiteatro novo, bem localizado, todo moderno e com
tecnologia embarcada. Então é isso que nós precisamos. Então, na pessoa do nosso presidente, Dr. Francisco Balestrin, eu quero agradecer a toda a nossa equipe. E seguir aqui para a exposição do nosso querido Dr. Wilson Polara. Quero dizer, Polara, que a clarividência como você coloca os números, em termos de leitos vagos, números de orçamento, é uma coisa sem igual. Não tem um gestor de saúde no Brasil que coloca esses números como você coloca os de São Paulo, que são os números com os quais você trabalhou. E isso aí, se bem trabalhado, resolveria o problema. Mas você mesmo já colocou agora, finalizando na pergunta da senhora Vera, a questão das dificuldades políticas. Então, como você próprio falou, quer dizer, tem muito dinheiro público pagando obstetra para fazer 2 ou 3 partos por semana. E com plantão 24 horas. Por quê? Porque aquela cidade tem tem poucos habitantes, mas tem lá o seu obstetra, pediatra e anestesista de plantão. Não é só obstetra, não. É a equipe toda. Mas a minha questão aqui é o seguinte. No início do mandato do ministro Mandetta, ele falou dos distritos sanitários. Os distritos sanitários é uma teoria baseada exatamente no que você fez dos AMEs aqui no estado de São Paulo. Cada 500 mil habitantes, colocar um AME e resolver o problema da população. Ou seja, você coloca as especialidades e faz a estatística do que é necessário para aquela população. Isso você coloca de uma maneira sem igual. A minha pergunta é o seguinte, na verdade, o ministro Mandetta mal chegou a colocar isso em discurso. A prática nem se fala. Nós estamos numa dificuldade brutal para conseguir qualquer coisa. Qual é o caminho? O que você indicaria para a gente conseguir isso, pelo menos no estado de São Paulo? Que nós temos os AMEs, mas evidentemente tem ainda um caminho longo para percorrer para dizer, olha, está funcionando tudo às mil maravilhas. Então, esse programa dos distritos sanitários gerou a RAS. Lembra das RAS? Região Regionalizada de Saúde, RAS chamada. Pra você ter uma ideia, São Paulo, se você pegar 1,5 milhão de habitantes, né, dividir, são 22 regiões de acordo com os meus números. Quantas RAS tem? 65. E é isso, quer dizer, eles erraram no número, entendeu? Eles pegaram o quê? O que é a RAS? A RAS é uma identidade social e cultural, entendeu? Olha, uma RAS ali, o que é? É uma cidade de praia que tem, sabe, esse tipo de população e tal. E a outra RAS? A RAS é o que está perto, é em torno de São Paulo, é em torno de Brasília, Então, a RAS é muito mais, ela é uma identidade da população do que uma identidade de saúde. Não tem nada a ver com a coincidência das coisas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que tratar. Bom, qual seria a solução que eu propus para vários municípios? Consórcios. Os municípios têm que se organizar na forma de consórcio e combinar. Chegar para põe todos numa mesa e fala, bom, quem é que tem uma boa maternidade aqui? Ah, você tem a boa maternidade? Como eu fiz, por exemplo, com São Roque. São Roque chegou para mim e falou, doutor, se eu não me der 200 mil reais por mês, eu vou fechar a maternidade. Aí eu falei, tá bom, vamos pegar os municípios que estão ali em torno. Pegar Araçariguama, pegamos lá Cajamar, pegamos todos os municípios que estavam em volta. E falei, quanto você tem de MAC para fazer parto? Ah, eu tenho 10 mil. Aí você, eu tenho 50 mil. Vamos dar tudo para ele? Vamos. Ele saiu de lá com 400 mil a mais. Eu não pus um tostão e resolveu o problema. Então, é isso que tem que fazer com tudo, porque você vai ter que ter alguém que faça um hospital. Esse hospital tipo que eu chamo de estratégico, que é um hospital de baixa complexidade,
e alta rotatividade, você tem a maternidade, você tem o hospital de ortopedia, é muita ortopedia. Ortopedia é uma coisa muito grande. Você tem o oftalmo-otorrino e oftalmo-otorrino, que é outro conjunto, que é um hospital muito de day hospital, não tem internação. Então, você tem que dar a característica do hospital de acordo com a especialização. Quando você especializa o hospital, você aumenta muito a eficiência. Você aumenta a eficiência porque ele faz mais do mesmo. E ele faz melhor e mais barato. Agora, é muito difícil. Por exemplo, se você for hoje lá no São Camilo, o que aconteceu? Todos estão fazendo tudo. Acabou aquilo que eu deixei. Por quê? Porque eu falo assim, vou fazer transplante de medula. Aí vai lá ver a conta, olha quanto dinheiro dá um transplante de medula. Aí Santana, eu também quero fazer transplante de medula. Eu quero ter esse rendimento. Aí Ipiranga, eu também vou fazer transplante de medula. O que aconteceu? Acabou com o transplante de medula. Por quê? Porque o da Pompeia não é mais viável. Porque reduziu o número. E é próprio do diretor, porque o diretor olha para o umbigo, ele está olhando para o seu hospital, ele não olha nada, ele não está olhando na rede. Por quê? Porque ele ganha por que faz. Se ele ganhar por existir, não tem mais essa competição. Não existe essa competição. Tem um médico que trabalha aqui, que está há 30 anos, ele faz varizes, mas nós não vamos fazer varizes. Deixa o cara fazer varizes. Deixa ele fazer as varizes dele. Está velhinho lá, faz a varize, não vamos brigar com ele. Mas dá 2, 3 varizes para ele. O resto você leva para aquele outro lá, está fazendo muito melhor. Varize, hoje em dia não opera mais. É aquela espuma, é o ultrassom, é não sei o que. Nós fazíamos na carreta, 200 por dia. Na carreta. E aí as carretas começaram a ir para o chão. Aí nós começamos a juntar uma carreta com a outra. E hoje tem UBS de container, tem hospital. Outra coisa que aconteceu nos hospitais foi uma coisa, desses 168 que eu falei que eram os HPPs, 88 era a única estrutura de saúde da cidade. Não tinha UBS, não tinha UPA, não tinha nada, era a única estrutura. Como é que você vai fechar aquela estrutura? Então eu comecei a chamar, eu falei, bom, então para não fechar, vamos ver o que esse hospital tem que ter de essencial para não deixar de ser um hospital. Então como é que nós montamos? Um consultório de clínica geral, um consultório de cirurgia geral. Só, não tem especialidade. Uma sala de procedimento, não tem centro cirúrgico. Aquilo pode ser parto, pode ser sutura. Um leito de estabilização, não é UTI, tem lá o ventilador, mas é para estabilizar, põe na ambulância e leva embora. Tá? Laboratório, ultrassom e raio-x. Tá? Ultrassom, só um parênteses, eu estou dando aula de ultrassom para todos os residentes do Hospital do IANSP. Todos os residentes vão saber fazer ultrassom. Porque vai aumentar muito o número de ultrassons no mercado. Não. Segundo você. Não. Porque eu acho que o ultrassom é o estetoscópio do gastro. Você tem que aprender a... Vai ser um negócio que você pega, olha assim, tá bom. Não é um exame que você vai pedir um especialista para fazer. Agora, eu achei uma bolinha aqui que eu não sei o que é. Tudo bem, isso aí vai para fazer. Aí... Então, começou um tipo de especialização que é uma coisa benéfica quando você faz. Quando você identifica uma pessoa que faz bem, paga essa pessoa o que ela precisa para ganhar. É como o médico de saúde da família, igual. O médico de saúde da família hoje em dia tem um dos maiores salários, pô. É 8, 12 mil reais por mês. Só que ele está de plantão no mesmo dia em 3 municípios diferentes. Por quê? Porque ele só atende o agendado, são 12 consultas por dia, metade de diabetes, metade de hipertensão. Eu não sei quem que inventou que diabetes e hipertensão, a única doença que existe no SUS é diabetes e hipertensão, você sabe disso. Só se fala em diabetes e hipertensão. A farmácia popular reflete isso. É só diabetes e hipertensão que se fala. Hipertensão. E ele atende 12 consultas e vai para casa. Em 1 hora. Ele não fica lá às 6 horas, ou às 8 horas que ele tem que ficar. Ele tinha que ficar lá e receber as pessoas e fazer reunião com a gente comunitária. Você foi na casa da dona fulana? Como é que ela está? Ele tinha que cuidar daquela população em todos os sentidos, no sentido
físico, social e psicológico, integrar saúde psíquica, física, psíquica e social, tá? Então, saber que o cara tá brigando com a sogra, saber que a filha do seu Zezinho tá grávida e ele não sabe que ela tá grávida, sabe? Essas coisas do médico de família que tinha antigamente, eu tinha na minha família, eu tinha o Dr. Oscar, ele morava no meu quarteirão, ele cuidava de tudo. Isso é o importante. Teria que ter isso. Agora vocês vão dizer, mas tem orçamento para isso? Você sabe quantas UBS tem no Brasil? Você tem noção? Quantas UBS tem? 47 mil. Se você considerar que são 150 milhões de pessoas que não têm convênio, SUS dependente, eu tenho uma UBS para cada 3 mil pessoas. Não faz nenhuma equipe de saúde da família. Eu teria que ter 5 equipes de saúde da família numa UBS, tá? Para ter 4 mil pessoas em cada uma, que são 20 mil pessoas. Então eu teria que ter uma UBS para cada 20 mil pessoas. Eu tenho hoje o quê? Uma UBS para cada 3 mil pessoas. Por quê? Porque o prefeito fala, pô, Dilma, põe uma UBS aqui para mim, pô, me dá uma UBS, dá UBS. Quantas UPAs fechadas? Nós temos 1.100 estruturas entre UPAs e UBS construídas e fechadas no Brasil. Construídas e fechadas. Deixa eu passar. Tá Só ótimo. fazer uma complementação. Você colocou, existe alguma maneira legal, já que o Ministério não conseguiu fazer, ou nem tentou fazer a questão dos distritos sanitários, existe alguma maneira legal do governo estadual passar uma lei estadual que promova, não os consórcios, porque os consórcios ficam valendo de acordo com a vontade do prefeito. Isso precisaria uma coisa de cima. Não, você já tem a regional de saúde. A regional, ela é soberana naquela região. Você tem 17 regionais. O problema é que a regional número 1, que é a regional de São Paulo, entendeu? Ela tem metade da população do estado. Dividiram em 17, só que uma tem metade da população. Não dá. Aí o que eu fiz? Eu peguei a 1 e dividi em 11 sub-regiões. Então ficou, São Paulo eram 5, quando eu cheguei no município já estava dividido em 5, porque eu tinha dividido lá no estado. Aí peguei, tem ali a Rota dos Bandeirantes, tem as nascentes lá do Tietê. Então são algumas regionais que estão em volta do Grande São Paulo. Mas se você pegar a regional 1, ela tem 22 milhões de habitantes. As outras 17 tem 1,5 milhão. A não ser Campinas acho que é Campinas e Sorocaba que tem um pouco mais. Campinas tem 3 milhões. As outras tem 1,5 milhão. Nós precisamos terminar às 19 horas impreterivelmente, tá? Então eu vou pedir para os próximos colegas que forem fazer as perguntas serem um pouquinho mais breves e objetivos nas perguntas, para a gente poder aproveitar bastante aqui a nossa fonte de informação, de enriquecimento na área de saúde, que é o Polar. Então acho que o próximo é o Goulart, é isso? Depois do Goulart, a Tarsila, só um instantinho. E depois da Tarsila, o João Guerra. Boa tarde, Polara. Você fez uma abrangente descrição aí do diagnóstico do atual. Eu quero mudar um pouco o eixo do tempo. O senhor falou um pouco de telemedicina, nós vamos falar de inteligência artificial. Então, nós estamos fazendo um livro de políticas de saúde. Então, eu queria escutar da sua parte a sua visão, assim, no médio prazo, e se possível até num prazo mais longo, o que vai ser assistência à saúde, considerando genômica, proteômica e quejandos que vem por aí, porque para quem está fazendo esse plano, é importante ter esse horizonte um pouco à frente. Então, gostaria de escutar um pouco como é que é a sua visão sobre isso. Então, a minha, não dá para você falar, olha, vamos zerar tudo e começar tudo do zero. Você tem que trabalhar com o que está aí. E o que está aí não é bem o que a gente imaginaria, né? Então, dá para pôr telemedicina na UBS? Dá, claro que dá. Você pode atender as pessoas por telemedicina na UBS, principalmente aquelas que estão mais longe,
nas regiões, nos sítios e tal. Dá para você fazer, hoje em dia, a tecnologia ajuda muito, inclusive o hospital. Essa coisa da inteligência artificial, hoje me trouxeram uma empresa que ela faz o protocolo, não tem mais médico, ela põe o protocolo de atendimento. Ó, o cara chegou com essa queixa, tem que fazer isso, está escrito lá. Então, se você pega a lei do SUS, a 8080, começa lá. Nós vamos descentralizar a saúde, porque o Brasil é muito grande, as realidades são diferentes. Número 2, a descentralização vai ter que ser feita nos municípios. Número 3, o município está mais perto da população, ele tem mais noção. Número 4, nós vamos fornecer ao município tecnologia e recursos de computação para que isso possa ser feito. Não fizeram. E aí desmoronou tudo. Você fazer a municipalização sem dar isso aí que você falou, então é muita tecnologia para o que está aí, não é para mudar o que está aí. Então é o que é? É instrumentalizar a UBS, instrumentalizar a equipe de saúde da família e deixar o município responsável só por isso. O município tem que fazer isso. Se sobrar alguma coisa, tudo bem. Você quer ter o seu hospital municipal, o prefeito, você não vai ter um... É que falavam para mim, o prefeito falava, pô, Lara, você quer que eu seja reconhecido como o prefeito que fechou o hospital da cidade? Não vai, entendeu? Mas você pode fazer o que eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz os sustentáveis. O que é o sustentável? O sustentável é, você pega o dinheiro do Estado e injeta no hospital que está fazendo a coisa, que está atendendo, não é para distribuir para todo mundo, né? Então, nós identificamos quais eram os hospitais estruturantes, aí eu cheguei para eles e falei, o quanto que paga o SUS aqui? Ele falou, olha, o SUS cobre no máximo 60% da conta, então falta 40% da conta, então tá bom, 6 vezes 7, 42, então se eu te der 70% dos 60%, vira 100%, então tá aqui. E daí? Entendeu? Só que você vai atender toda essa população aqui, ó. Ah, mas o vizinho aqui também é um hospital... Não, mas não tem doente para ele também. Tem doente para um só. Né? Então é o que eu falei, são 22 hospitais. Dos 680 hospitais que tem no estado de São Paulo, só tem 22 que seriam estruturantes. Alguns são santas casas, alguns são hospitais estaduais. A maioria dos hospitais estaduais são o quê? Hospitais oriundos da tuberculose. Botucatu, aqui no norte aqui de São Paulo, todos esses grandes hospitais, grandes estruturas, eram estruturas que vieram da época da tuberculose, que foram construídos pelo Adhemar de Barros, para aquela época que se construía hospital para pôr o tuberculoso. Aí ficou aquela estrutura e começaram aqui, o Mandaki era de tuberculose. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que tem que ser feito isso. Tecnologia. Ok. Telemedicina, perfeito. Inteligência artificial, dessa que você faz protocolos inteligentes, faz super. Mas em cima da estrutura que tem hoje. Em qual estrutura? A UBS. A UBS tem que ser instrumentalizada. E o que vai acontecer? A UBS, ela tem que identificar a necessidade. Identifica, vai para regulação. Regulação cross? Não! Não pode ser uma regulação só no estado inteiro. O que acontece com a regulação cross? Você pede uma vaga em Aparecida do Norte, ele te dá em Presidente Prudente a vaga. Não, quem faz a regulação? É o estruturante. Dentro do hospital estruturante, tem que ter uma regulação. Aí a UBS pede, olha, estou precisando de uma vaga de UTI. Mas o que é? Não, é uma doente que está com problema ortopédico. Ah, não, eu tenho aqui, o hospital vai para cá. Não, é um caso de caiu, bateu a cabeça, está em coma. Não, pode vir, vem para cá. E outra coisa é a questão de dimensionamento. Você tem que, tudo que você vai fazer tem que dimensionar para o que vai atender. E o que a tecnologia faz? Ela te dá isso, ela te dá
quantos casos vão ter de cada coisa, né? Você faz grandes estatísticas, você pega grandes estatísticas, a estatística que vocês têm de todos os hospitais, pega lá o que está internado e vê. É só ver o que está internado e corrigindo, porque esses números vão variando. Você vê, tem uma pandemia como essa, bagunçou tudo. As internações estão todas bagunçadas, não é mais o que era. As filas estão enormes, entendeu? Não dá mais para dimensionar daquele jeito, né? E a questão do... Quando você tem uma fila, que vamos ter agora muitas, você não pode jogar tudo naquele teu prestador que já prestava para você. Essa é a teoria do Corujão. Qual foi a grande sacada do Corujão? A grande sacada do Corujão foi o seguinte: tinha lá um gráfico com 500 mil pessoas esperando o exame. Tinha pessoas esperando há 30 dias, há 60 dias, há 180 dias, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Aí eu pensei assim, puxa, eu como médico, cara, se o cara depois de 1 ano me vem trazer um exame que eu pedi há 1 ano atrás, eu mando o cara de volta, pô. Sabe, o exame é para você tomar uma conduta, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Não adianta trazer 1 ano depois. Então, tanto que na clínica privada, se tiver um pedido com mais de 30 dias, tem que mudar. E eu fui muito condescendente, eu fiz, vamos cortar 180 dias? Vamos cortar 180 dias. Quantos dos 500 mil saíram? 62 mil. 62 mil tinham mais de 180 dias. O que aconteceu? Volta para o médico, para ver se ainda precisa. Tá? Dos que estão há 30 dias, pediram há 30 dias, esses entram na agenda do meu prestador. O que acontece? Imediatamente você abre a agenda de 60 dias. Então o prestador está com a agenda aberta de 60 dias. Então a pessoa quer marcar, né, daqui 30 dias você faz o exame. Isso deu um efeito. Por quê? Porque o prestador da prefeitura tinha um exame aberto para dali 30 dias. E esse meio de entre 2 meses e 6 meses, outras pessoas têm que fazer. Tem 44 hospitais privados, que aí eu acho que é uma outra coisa. Essa interação que tem que ser muito trabalhada por vocês, que é a interação público-privada. Tem coisa no hospital privado que pode ser feito sim para o público. Tem muita coisa que o hospital privado pode atender o público perfeitamente. As tabelas são boas. Você tem muitas tabelas boas. Você vê, cirurgia cardíaca dá para fazer, diálise dá para fazer, todo mundo. Não tem clínica de diálise pública, é tudo privado. Tem muitas coisas que dá para fazer. E o que as empresas falavam? Os hospitais falavam, não, à noite está fechado mesmo. Eu estou com o enfermeiro, está com todo mundo. O hospital parado, o que entrar para mim é bom. Olha, eu tenho uma tabela do SUS, o Estado vai dar mais uma tabela. Você faz por 2 tabelas? Faço por 2 tabelas. Então, era um ultrassom, era 25, virava 50, ele fazia 20, ganhava R$1.000 por dia, pagava toda a estrutura. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, fazer avaliação. O que a inteligência artificial tem que fazer? Isso, sabe, já que você não tem uma inteligência humana para fazer isso, faça com inteligência artificial. Monta um algoritmo e vê, ó, nessa população, qual a característica dessa população? É diferente. Você tem uma população, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem uma população na Moca, é totalmente diferente da população do Grajaú. A população do Grajaú é jovem, tem muito parto, tem muito trauma e não tem hipertensão e diabetes. Na Moca é idoso, não tem parto e tem hipertensão e diabetes. Voltando na hipertensão e diabetes, tive a curiosidade de falar, vamos ver quantas internações tem no SUS por causa de hipertensão e por causa de diabetes. Hipertensão, 4%. Diabetes, 3%. Quer dizer, mas espera um pouquinho. Do que as pessoas estão morrendo? Estão morrendo de hipertensão e diabetes. Mas, cara, você tem que atender o cara que vai morrer? Você tem que atender o parto? A coisa, 25% das internações são parto e intercorrências do parto. 12% que é trauma, queda de moto. Entendeu? Você fala câncer, não é câncer, é 10%. Antes de câncer tem as doenças do aparelho digestivo.
sabe? Pedra na vesícula, úlcera, hérnia do hiato, todas essas coisas é 12%. Então, talvez isso eu faria o quê? Um grande banco de dados que pudesse dar não só a orientação em termos de protocolo, mas a orientação em termos de locação. Aonde que vai, para onde vai cada coisa. Uma coisa que não precisa de internação, não precisa ir para um hospital que tem internação. Como nós tínhamos as horas certas. Agora, uma coisa, um paciente com dor no peito, ele tem que ir no hospital que tem hemodinâmica, não dá. Ele tem que ir de ambulância, a primeiro atendimento, é um hospital que tem hemodinâmica. Senão, nós estamos matando essa pessoa, nós estamos tirando dessa pessoa a oportunidade de ter uma angioplastia primária, que é o melhor tratamento que tem. Eu me lembro, uma vez eu tinha no meu computador, tudo que passava de 15 dias de internação aparecia no meu computador. Eu vi lá um camarada, 15 dias internado no hospital do Tatuapé. Aí liguei e falei, Zé Carlos, eu sou amigo lá do diretor, que é esse doente aqui? Pô, tá 15 internado, não tem nada no prontuário. Não, ele está esperando a hemodinâmica. E aí? É aí que nós não temos aqui hemodinâmica. Então, não, eu estou tentando conseguir algum lugar para fazer. Pô, então consegue rápido. Aí ele me ligou uma hora depois e falou, secretário, tudo resolvido. Já conversei com a Beneficência Portuguesa, daqui 10 dias ele faz o exame. Cara, ele ficou 25 dias internado esperando um exame. Eu pus um sistema de hospital na Santa Casa. Aí eu fui lá ver os leitos da Santa Casa. Metade dos leitos da Santa Casa, pré-operatório. Metade. Algum de vocês ganha de algum convênio de área pré-operatória? Algum convênio paga de área pré-operatória? Não paga. Entendeu? Então, por que está pré-operatório? Não, ele internou na sexta, mas o médico só opera toda terça-feira. Então ele fica sexta, sábado, domingo, segunda e terça esperando o médico para operar na terça. Então, são tantos absurdos, Balestrini, são tantas coisas que dá para melhorar, sabe? Que proibido internar, o computador não vai, é para internar pré-operatório, não entra, sabe? Essas coisas assim, sabe? O no penalty que tem, sabe? Em aviação é assim, tem um negócio que você não consegue, tem um troço cobrindo uma chave que você só consegue ligar aquela se você desligar a outra. É uma tampinha de plástico assim, que você só consegue apertar essa aqui se você desligar a outra. E no barco tem, né, Eduardo? No barco tem você só consegue pôr o gerador se você desligar a luz de cais. É uma chave. Então, mesma coisa, lembra como tinha na nossa época o anestesista? Ele desligava o oxigênio e ficava só com o protóxido no fim da anestesia? Morria o cara. Até que inventaram que o encaixe do oxigênio é diferente do encaixe do protóxido. Então não errou mais, porque a torneirinha está escrito lá oxigênio e protóxido. Antigamente era igual. Então o cara trocava, o cara em vez de desligar o protóxido para acordar o doente, desligava o oxigênio, morria. Então, fazer alguma coisa assim no penalty de computação para essa alocação, pôr o doente certo no lugar certo, sabe? E tentar não deixar a população escolher, porque a população é que escolhe para onde vai. E a pessoa que escolhe, eu vou para o HC, aí eu vou para Santa Casa, eu vou para tal lugar. E não sabe. Hoje em dia, a ortopedia, por exemplo, você tem ortopedista de ombro, você tem ortopedista de pé, você tem ortopedista de joelho. Teu filho quebrou o braço. Aonde tem agora de plantão ortopedista de braço? Você não sabe. Tem que ter uma regulação que mostre, ó, tem que ir em tal lugar. Tem lá o ortopedista de braço. Lara, deixa eu dar uma... A gente tem 2 perguntas e a gente tem 10 minutos. Então eu vou pedir para o perguntador ser rápido e o respondedor também. Se eu aguentar. Quer juntar as duas? Se eu aguentar. Vamos fazer isso. Larissa, Tacira, faz a sua pergunta e o João já faz também a pergunta dele. E aí você toca a sua inteligência artificial aí e bota o protótipo aí. Vai lá, Tacira. Professor Polara, o senhor traz de uma forma muito lúcida na sua defesa de que os serviços sejam remunerados por existir.
Então isso dialoga muito com uma agenda que vem sendo discutida há muito tempo, mas que a nossa sensação é de que ela não sai do lugar de novos modelos de remuneração. Na sua percepção, como essa agenda ela vai avançar nos próximos anos? Através da João, OS. João, pera, João. É rápido Calma, isso aí. segura a onda aí. Doutor Pollara, as agências regulatórias ela têm um papel fundamental no equilíbrio do sistema. Então, como é que o senhor vê, tanto no público como no privado, o trabalho das agências regulatórias? Porque o acesso às medicações, a todos os procedimentos depende dessa agência regulatória. Então, como é que o senhor vê esse trabalho hoje em dia do equilíbrio do sistema? Então, primeiro, o sistema OS vai desenvolver muito. O que está acontecendo hoje, pelo menos no meu hospital? Eu estou fazendo contratos privados com empresas privadas lucrativas com o modelo da OS. Entendeu? Você contrata fixo. Entendeu? Contrata a empresa fixa. Tá? Não tem mais o médico funcionário público. Não dá. Entendeu? E a questão das agências, a agência é a DRS do privado, sabe, a Diretoria Regional de Saúde, que faz toda aquela que aprova, que tem a vigilância, que tem toda aquela estrutura de regulamentação, de aprovação. Para mim, a agência é a DRS do privado, né? Eu acho que tinha que juntar a DRS pública com a DRS privada. O público tinha que enxergar o privado, sabe? Eu acho que seria útil para os dois, sabe? Seria muito bom. E você, olha, eu fui diretor eu que montei o ICESP. O ICESP, gente, eu fiz a primeira cirurgia do ICESP, eu que fiz. Nós montamos o ICESP, era zero, não tinha nada, fui lá, o Giovanni me pediu para montar o ICESP. Eu e o Ivan Seconello. É um hospital privado público. Todo mundo pede, me ligam para arrumar vaga, gente privada, que poderia ir para um sírio-libanês. Não, eu quero ir para o ICESP. Por quê? Porque o resultado é muito bom, porque a hotelaria é muito boa, porque... Então, esse exemplo é um exemplo típico de que o Estado tem capacidade, sim, de fazer uma coisa boa. Só que ele está... Sabe, os 12% que ele ganha hoje... ele tem que pagar hospitais hoje no interior, aqueles hospitais antigos, aqueles hospitais de psiquiatria que tem, ainda tem os manicômios, ainda tem, sabe? E custam. Agora você não consegue fechar. A coisa política que você perguntou, talvez é a coisa mais importante. O técnico teria que se sobrepor ao político, entendeu? Mas a população teria que estar esclarecido. Olha, nós estamos fechando isso aqui, porque eu estou te dando isso aqui. Talvez o meu grande erro foi o seguinte, eu teria que ficar um ano explicando para a população o que é uma UPA, o que é um AMA, para depois ter feito o negócio. Isso foi o meu grande erro. Muito bom, olha aí. Gente, acho que foi perfeito, viu? Grande aproveitamento para todos nós. A gente, de alguma forma... Cara, você sempre... Aliás, se eu fosse dono da Folha de São Paulo, eu te contratava. Porque a Folha adora estatística, né? E mais do que ele fala número e conta, não? É impressionante, viu? Você tem tudo na cabeça e para nós isso foi sensacional. A gente vai continuar depois ali, batendo um papo, mas eu queria nesse instante aqui a gente sair. Eu vou pedir pro Yussi e o Ricardo darem para você essa lembrança aqui.